for assim, deveria haver outras evidências de santuários escavados em pedra em outros pontos do mundo. Essas evidências poderiam ser pistas de nossa própria origem. Lalibela, Etiópia. Existem 11 igrejas ocultas na paisagem montanhosa africana e escavadas inteiramente em um único bloco de pedra. Quando você se aproxima de Lalibela, você não vê nada. Mas no momento em que chega perto, de repente, o chão se abre. E você vê essas igrejas enormes e magníficas que foram esculpidas na pedra. Na verdade, em vez de construída, Lalibela foi escavada nas rochas, de cima para baixo. Assim, o que temos é um feito incrível de engenharia, que literalmente supera tudo o que sabemos sobre técnicas de construção. Os rituais religiosos são centrais na vida de Lalibela. A cada ano, quase 21 mil peregrinos cristãos vão até lá. O cristianismo etíope está muito mais ligado ao Velho Testamento do que o cristianismo praticado no Ocidente hoje. O cristianismo foi levado à Etiópia na mesma época em que chegou à Europa Ocidental, à França, por exemplo. O mais interessante é que em todo o mundo cristão, a Etiópia é o único país a ter essas igrejas monolíticas. Os arqueólogos acreditam que as igrejas foram escavadas no século XII. Mas os engenheiros que estudaram o projeto das igrejas concluíram que sua construção não pode ser explicada cientificamente. Quando vemos as igrejas de Lalibela, podemos ver que eles usaram o que provavelmente eram ferramentas elétricas. Sempre que cortamos pedra bruta, temos que usar ferramentas de corte especializadas, ferramentas de ferro. Ainda hoje, teríamos que usar serras elétricas, esmeris e cinzéis. Porém, se como acreditam os teóricos do astronauta do passado, as igrejas de Lalibela não poderiam ser feitas sem tecnologia moderna, quem ou o que as construiu? Segundo a história da vida do rei Lalibela, que foi escrita no século XV, o arcanjo Gabriel foi ao rei Lalibela e levou-o até Jerusalém Celestial, onde ele conversou com Deus, que lhe disse para voltar e construir essas igrejas. Assim, ele voltou e mandou construí-las. Mandou escavá-las na rocha. Foram precisos anos para concluir o trabalho, 24 horas por dia, mas Lalibela teve a ajuda dos anjos. Assim, segundo a lenda, os anjos desceram do céu e, de noite, faziam o trabalho que os seres humanos não podiam fazer porque estavam dormindo. Então houve, na verdade, 2 turnos de trabalhadores nas rochas de Lalibela. Um de seres humanos, que trabalhavam durante o dia, e o outro de seres extraterrestres, que trabalhavam de noite. Para mim, essa é uma história muito fascinante, porque, na minha opinião, os anjos não existem. Os anjos foram apenas um erro de interpretação de extraterrestres de carne e osso que desceram dos céus com meios tecnológicos. E foi isso que esses seres chamados anjos usaram. As igrejas de Lalibela podem ter sido construídas com a ajuda de viajantes celestes, mas por quê? Era para adorar Deus ou para celebrar outro ser místico ou extraterrestre? Segundo a Quebra Nagast, o antigo livro sagrado dos cristãos etíopes, a Arca da Aliança Judaica, a caixa dourada que continha os 10 mandamentos,
foi transportada para a Etiópia no século IX a.C. O filho do rei Salomão e da rainha de Sabá chamava-se Menelik I, e ele é considerado o primeiro rei da Etiópia. Quando ele tinha 22 anos, ele disse para a mãe, a rainha de Sabá, que queria encontrar o pai. E assim ela providenciou para que ele fosse a Jerusalém para fazer isso. Ele passou um longo período lá e conheceu os jovens nobres de sua idade. Na noite anterior à sua partida, eles foram ao templo, pegaram a Arca da Aliança e juntos, Menelik e os jovens nobres voltaram à Etiópia. A Arca da Aliança poderia ter sido mantida em Lalibela? Não há razão histórica para acreditar nisso, mas a lenda nos diz que houve um tempo em que a arca esteve em Lalibela. O mais interessante é que em Lalibela existe um altar que tem as dimensões exatas da Arca da Aliança. E assim, a questão é se alguma das igrejas de Lalibela em algum momento não poderia ter abrigado a Arca da Aliança. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, a arca não se encontra mais nas igrejas de Lalibela. Mas está a 320 quilômetros ao norte, na cidade de Aksum. Ainda hoje, existe um templo especial guardado por sacerdotes etíopes e no qual ninguém pode entrar. Dizem que a Arca da Aliança é mantida dentro da igreja. Existe uma grande catedral, chamada Catedral da Santa Virgem Maria, na cidade de Aksum. E embaixo dela existe um túnel. E embaixo desse túnel estão os restos da Arca da Aliança. Isto é conhecido, isto não é um segredo. Eu já estive lá. É realmente possível que a Arca da Aliança ainda esteja oculta embaixo da Catedral de Aksum? Por que está oculta há tanto tempo? Segundo os teóricos do astronauta do passado, a fonte extraterrestre do poder lendário da Arca irá retornar algum dia para recuperá-la. E alguns acreditam que o retorno será no mesmo local sagrado onde chegaram os primeiros seres alienígenas.